Sei que vocês estão aí no meio de uma discussão acerca da organização das turmas na escola. Esse é certamente uma temática que provoca algumas inquietações dentro da escola. Mas essa organização, ela precisa ser estruturada, arquitetada, planejada com toda a equipe pedagógica. Nós entendemos que a organização das turmas, elas interferem sim de forma significativa na prática e no desenvolvimento da aula e da aprendizagem dos alunos. Se ela traz implicações e essas implicações são significativas, então é algo que requer a nossa atenção e requer um pouco do nosso tempo de pensar e elaborar estratégias para essa organização. O que ocorre normalmente nas escolas é que esta é uma responsabilidade que fica a cargo da Secretaria-Geral e da coordenação pedagógica da escola, que de posse de alguns dados tentam organizar esses alunos. Nem sempre há um critério estabelecido ou diretrizes que norteiam esse trabalho. Às vezes ele é feito no bojo e na ansiedade do início do ano letivo e seguindo uma sequência do que foi o ano anterior. Mas para pensar num trabalho que é dinâmico, que é processual e que atenda à diversidade, nós precisamos pensar e planejar essa distribuição. Nessa discussão e no trabalho, nos slides que vocês acabaram de refletir junto com o professor mediador, nós entendemos e percebemos que a gestão da sala de aula depende muito de como essa sala foi organizada. Então, o meu trabalho de gerir essa sala, de trazer dinâmicas e estratégias de aprendizagem, ela depende muito de como esse espaço foi estruturado, de como ele foi organizado. O erro que às vezes a gente cai é pensar na falsa facilidade das turmas homogêneas. Mas esse é um perigo. As turmas homogêneas, elas podem trazer algumas armadilhas para o professor. Então, alunos que foram agrupados dentro do princípio do mesmo nível, no mesmo ritmo, no mesmo tempo. Então, são alunos com altas potencialidades ou alunos com baixo desempenho. Se os alunos com baixo desempenho, eu tenho então uma turma com muitas dificuldades. Isso vai impedir, por exemplo, que eu trabalhe com realização de pequenos grupos de trabalho, visto que eu não tenho naquele agrupamento de alunos um que possa atuar na zona de desenvolvimento proximal do outro. Estão todos dentro do mesmo campo, todos com as mesmas dificuldades. E eu não provoco o desequilíbrio necessário para que haja uma interação e haja aí a aprendizagem. Essa situação de homogeneidade, ela traz uma falsa facilidade, mas na verdade ela se torna um dificultador. Outro aspecto também é que não devemos esquecer que trabalhamos e pensamos numa concepção de educação onde o sujeito aprende interagindo com o outro. E essa interação vai ser mais importante, melhor estruturada, quando eu tiver tempos, ritmos e maturidade diferenciada. Assim, a socialização, a cooperação, a mediação de um aluno com melhor desempenho, com outro com menor desempenho, vai um fortalecendo o outro e a aprendizagem vai acontecendo de forma dinâmica e colaborativa dentro da sala de aula. É preciso entender que a nossa escola, ela é um espaço de formação, construção de todos os alunos. Então, trabalhar na perspectiva de separar os alunos por níveis de aprendizagem ou por idade, isso pode ocorrer numa segregação e exclusão de alguns alunos. E não é isso que nós queremos ocorrer. Queremos trabalhar do ponto de vista onde todos têm as mesmas oportunidades e que um possa colaborar com a aprendizagem do outro. É o que nós conhecemos como mediação da aprendizagem. É isso que queremos trabalhar. A pergunta que traz dentro da nossa discussão é: a organização de turmas heterogêneas, ou seja, a variedade presente no grupo, pode constituir uma fonte de riqueza para a concepção e concretização do processo educativo?
A heterogeneidade pode sim propiciar um aspecto muito positivo na construção do conhecimento. E é em cima dessa perspectiva que nós vamos trabalhar. Pensar em turmas heterogêneas, seja por níveis de aprendizagem, seja por maturidade, seja por questões relacionais a essas crianças mais tímidas, com crianças mais presentes, mais ativas, participativas, um estimulando o outro ao crescimento e ao desenvolvimento. Sempre nessa perspectiva, estaremos dando um estímulo maior aos nossos alunos. Não só crianças, mas jovens e adolescentes, porque estamos pensando aqui na rede como um todo, e essa orientação ela é para toda a rede. Talvez você esteja perguntando, por que discutir organização das turmas agora, quando o foco do trabalho é a devolutiva dos planos quinzenais aos professores? Nós precisamos discutir essa organização agora, porque nós estamos trabalhando com a prática do professor. Ao discutir o plano quinzenal, o planejamento que ele entrega, eu estou discutindo como que ocorre a dinâmica da sala de aula. E não posso pensar na dinâmica se não refletir sobre como ela está estruturada, como ela está organizada. É importante trazer essa discussão agora, porque certamente professores, como a professora Núbia, trarão esse questionamento. A que ponto, até onde isso interfere? Então, é importante rever algumas das nossas turmas. Seria importante refazer a organização das turmas A, B ou C do 7º ano, do 5º ano, do 9º ano? E que mexer nessa organização vai colaborar para uma melhor dinâmica do trabalho do professor e da aprendizagem dos alunos, é válido reestruturar essa turma. Esse ainda é o momento? Sim, esse ainda é o momento para essa reorganização. A escola, o grupo diretivo da escola, pode trabalhar, sentar, conversar com o seu grupo de docentes, conversar com os seus professores e verificar uma melhor organização e uma melhor sistematização dessas turmas. Precisa reorganizar toda a escola? Acredito que não. Certamente, uma ou outra turma, essa organização não propicia um bom desenvolvimento da aula. Mas, naquelas que precisam ser feitas, então, esse seja o melhor momento da gente estruturar essa sala e essa organização. O que é importante fazer? Estabelecer como vamos mexer, por que vamos mexer, qual o objetivo, que critérios vamos seguir. O critério é mesclar. Ter um percentual de alunos com bom desenvolvimento, um percentual de alunos medianos, um percentual de alunos com baixo desenvolvimento. Juntamos tudo isso e um auxilia o outro no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem. Isso que é interessante, isso enriquece, isso propicia uma dinâmica na sala de aula, isso favorece o professor a utilizar estratégias diversificadas e vai dar sentido para aquilo que nós já sabemos, que a aprendizagem se dá na troca, na mediação, na provocação de um sujeito com o outro. Muito importante agora é pensar, precisamos fechar isso? Precisamos rever? Se precisamos rever, fazê-lo enquanto temos um tempo, para que esses meninos possam reacomodar, readaptar com seus colegas. Para isso, é interessante reorganizar essa planilha, refazer e fazer as alterações devidas no SIG, que também não é uma tarefa complicada, é uma tarefa simples e que pode ser feita a qualquer momento do ano letivo. Bom, fica a dica. E agora, vamos pensar para o segundo momento da nossa pauta. Qual a importância e a relevância de trabalhar com turmas heterogêneas e como fica o planejamento dos professores pensando que ele vai atuar numa sala com ritmos, tempos e aprendizagens diferenciadas. Esse é o desafio do coordenador, estimular os professores a atender à necessidade de turmas heterogêneas. Essa é o trabalho de formação do coordenador pedagógico. É aqui que ele vai atuar. Ao olhar para os planos quinzenais que são entregues pelos professores, ver as possibilidades, se as estratégias que estão sendo traçadas atendem à diversidade de alunos daquela turma. Se
a metodologia que vai ser empreendida, se a avaliação que vai ser aplicada atende aos diversos sujeitos que fazem parte da turma A, B ou C. Para isso, nós vamos estudar um pouquinho mais e ampliar um pouquinho mais sobre o feedback, conversando sobre a escuta ativa e os questionamentos. Essas duas habilidades vão fortalecer o trabalho do coordenador na busca de levar o professor a construir estratégias mais elaboradas, estratégias mais pertinentes a um grupo diversificado de alunos no contexto da sala de aula. Esse é o nosso trabalho e essa é a nossa pauta que teremos agora nesse segundo momento. Muito obrigada e que todos possam sair daqui com ideias e novas perspectivas para a organização de suas turmas.